Rockstar pode ter sido hackeada de novo. E bastou essa manchete aparecer para a internet fazer o que sempre faz com GTA 6, correr direto pro pior cenário. Só que calma, porque tem uma diferença grande entre o que o pessoal já tá gritando e o que realmente apareceu até agora. O que foi reportado hoje é uma alegação do grupo Shiny Hunters, com ameaça de vazamento se a Rockstar não pagar até 14 de abril. E até este momento, Rockstar e Take-Two ainda não confirmaram publicamente o caso. Shiny Hunters não é um nome qualquer. O grupo já foi associado por veículos como a Wired a roubos de dados em larga escala. Mais recentemente, a CERT-EU reportou uma intrusão em ambientes cloud da Comissão Europeia, com o grupo alegando ter extraído centenas de gigabytes de informações. Portanto, quando eles dizem paguem ou vazamos, o histórico mostra que não se trata de uma ameaça vazia. A maior dúvida agora é se o que eles têm nas mãos realmente vale o pânico que a internet já instalou. Por enquanto, isso não tá com cara de novo vazamento direto de GTA 6. Não apareceu build jogável, não apareceu novo pacote de gameplay, não apareceu prova pública de código-fonte. O que tá aparecendo mais forte na cobertura é um possível acesso a dados corporativos, material interno de operação, marketing e bastidor da Rockstar. Porque uma coisa é dizer que GTA 6 vazou de novo, outra, bem diferente, é dizer que a Rockstar pode ter entrado em mais uma crise séria de segurança. Pelo que está sendo reportado, a rota do ataque passa por Anodot e ambientes Snowflake, dentro de uma onda maior de ataques ligados a integrações de terceiros. A própria Snowflake disse ter visto atividade comum em um número limitado de clientes e afirmou que seus sistemas não foram diretamente comprometidos. A mecânica descrita por fontes como Notebook Check é a seguinte: os hackers teriam acessado a plataforma Anodot, usada pela Rockstar para monitoramento de custos, e de lá obtido tokens de autenticação que permitiram acessar o ambiente Snowflake da empresa. Como os tokens eram legítimos, os invasores conseguiram circular como se fossem usuários autorizados. Esse tipo de ataque, chamado de cadeia de suprimentos, já derrubou grandes empresas. E o fato dos Shiny Hunters já terem usado táticas similares contra outras organizações mostra que eles sabem o que estão fazendo. Traduzindo, até aqui não parece um ataque direto a GTA 6, parece uma brecha que atingiu a parte corporativa da Rockstar. Segundo as reportagens, o material ameaçado é de natureza corporativa, relatórios financeiros, contratos com fornecedores, cronogramas de marketing e dados de parceiros. Nada disso foi confirmado de forma independente, e até agora não há prova pública de que código-fonte, builds ou ativos gráficos do jogo tenham sido comprometidos. Se confirmado, o estrago seria grave. Contratos expostos podem gerar litígios, cronogramas vazados antecipam estratégias de marketing e dados financeiros abalam a credibilidade com investidores. Mas, neste momento, tudo ainda está no terreno da alegação. O trauma de 2022 pesa muito nisso tudo. Naquela época, um adolescente invadiu o Slack da Rockstar por engenharia social e vazou dezenas de vídeos de desenvolvimento de GTA 6. O invasor também alegava ter acesso ao código-fonte, mas o que realmente aconteceu foi o vazamento massivo de vídeos. Então agora, bastou o nome da Rockstar entrar de novo numa história de invasão para muita gente agir como se 2022 estivesse se repetindo na mesma hora. E dá para entender esse reflexo. O problema é quando o reflexo vem antes da evidência, porque hoje ainda tem um buraco grande entre existe uma alegação séria de invasão e GTA 6 vazou de novo. Esse segundo passo até agora não está provado. Nos fóruns, a reação está dividida. Tem gente tratando isso como desastre imediato para GTA 6, já associando o hack a um possível adiamento, algo sem qualquer respaldo factual. Tem gente puxando a leitura mais racional, dizendo que o caso parece mais um hack corporativo do que um vazamento do jogo em si. E tem quem leve a ameaça a sério simplesmente porque Shiny Hunters não é um nome qualquer. O clima agora é esse: medo, especulação e um monte de gente tentando adivinhar o tamanho real do problema antes da prova aparecer. A comunidade está reagindo ao medo acumulado de tudo o que já aconteceu antes. Enquanto isso, Rockstar e Take-Two permanecem em silêncio total. Nenhum comunicado oficial, nenhuma confirmação ou negação pública.
Esse silêncio pode ser estratégico. Empresas costumam não comentar ataques em andamento, mas também alimenta a especulação. O prazo final é 14 de abril. Se os Shiny Hunters cumprirem a ameaça e realmente liberarem os dados, aí a história pode mudar de figura. Se os arquivos vazados confirmarem a natureza corporativa, o estrago será grave, mas ainda diferente do que a maioria está imaginando. Se surgir material do jogo em si, o pânico se justifica. Por ora, porém, estamos no terreno da ameaça. Isso pode bater em GTA 6 mesmo sem ser um leak direto? A resposta honesta é pode. Se houver material interno de marketing, planejamento, cronograma ou contratos, isso pode bagunçar bastidor, segurança e comunicação, pode obrigar revisão de processos, pode gerar crise interna, pode até atrasar alguma decisão operacional. Mas isso ainda está muito longe de provar que GTA 6 foi vazado de novo ou que um atraso virou fato. Existe espaço para o caso ser sério sem precisar exagerar a natureza dele. Primeiro, se a Rockstar ou a Take-Two vão falar alguma coisa publicamente. Até agora, silêncio. Segundo, se o grupo vai soltar prova concreta do que diz ter nas mãos. Terceiro, se o material, caso apareça, vai confirmar essa leitura mais corporativa, ou se a história vai mudar de patamar. Hoje, a história ainda está muito mais no campo da ameaça do que da prova, muito mais barulho do que confirmação, e muito mais pânico da comunidade do que fato realmente fechado. Então, no fim, é assim que eu tô lendo essa história hoje. Não como GTA 6 vazou de novo, pelo menos não por enquanto. Eu tô lendo isso como uma negação séria de nova violação envolvendo a Rockstar, com cara muito mais corporativa do que criativa, e com o potencial de virar um problema grande dependendo do que realmente estiver nas mãos desse grupo. O ataque é sofisticado, o grupo é perigoso, o silêncio da Rockstar é ensurdecedor e a comunidade está em estado de alerta. Mas neste exato momento, não há uma linha de código de GTA 6 ou um frame de gameplay inédito circulando por aí. O que existe é uma ameaça, grave, séria, mas ainda uma ameaça. Hoje tem muito mais ameaça do que prova, muito mais barulho do que confirmação e muito mais pânico da comunidade do que fato realmente fechado. Então, para você, isso tem mais cara de problema real que ainda não mostrou o tamanho ou mais cara de repetição do trauma de 2022 em cima de um caso que ainda está muito mal explicado? Comenta aí. Se inscreve no Radar Level Up. Até o próximo vídeo.